não, também é rotina, né? Acontece. É verdade. Bom, mas vamos lá. Primeiro eu vou apresentar um pouco, né, do nosso projeto. O nosso projeto, basicamente, ele vai ser um dispositivo, né, que ele vai monitorar vários parâmetros da água. Então, Quais que são esses parâmetros? então, inicialmente a gente ia medir pH, temperatura, turbidez, TDS, que seria aquele nível de sedimentação, e Tá. o oxigênio. Só que o sensor de oxigênio, ele acabou fugindo do nosso orçamento, porque ele realmente tem um Ele custo é o mais muito caro de elevado. todos. É, então a Tá. gente deixou ele aqui como um exemplo, só que no primeiro projeto ele não vai ter, assim. Tá. Aí eu desenvolvi aqui, deixa eu compartilhar aqui com você a minha, a minha tela aqui. Tá conseguindo ver aqui? Tô vendo. Então, aí eu desenvolvi esse site aqui que seria mais ou menos o que vocês teriam controle. Ele poderia Tá, então também. tem uma interface de gerenciamento. Isso. Ele poderia virar também uma versão para celular e tal, que envia E notificação. isso daí ó, tem uma sonda que ela fica na água. Isso. A princípio, ou ela ficaria em um canto, ou então boiando, ou alguma coisa assim. Teria que pensar em algo que a gente pudesse levar energia para lá, ou então para ela funcionar por painel solar ainda é uma opção. Mas a princípio ela ficaria em algum canto para medir isso, sabe? E isso daí você teve essa ideia como desse produto? Então, a gente está fazendo uma matéria de projeto de engenharia, né? Tá. Então, a gente está ali com alguns engenheiros da computação e engenheiros químicos. Então, a gente Legal. estava procurando alguma coisa que, ao mesmo tempo, fosse útil, né, para a sociedade, envolvesse as nossas engenharias. Aí, esse projeto ele veio a calhar por isso. Legal. E daí e vocês viram que existem algumas soluções assim no mercado, o que que você viu de marca, assim, essas coisas? Então, essa é uma das perguntas que eu tenho anotado aqui para te fazer, na verdade, porque a, ge- a Claro, ge- então, a gente não achou nenhum produto assim específico para isso, sabe? tá. Então, isso daí, cara, como a gente diz, né? Eu comentei com você, sou de família de produtor, tô há muito tempo aí, não só nessa área do peixe, como no agro. E a gente sempre brincava, enquanto a gente aqui nessa, nesse monitoramento, nós ainda estamos naquela fase de pingar o reagente. Você já Hum, viu um teste de aquário? Não sei se você sabe como funciona. de pH? É. Já, aham. Piscina Então, também, enquanto a né? gente está nessa fase, os gringos eles têm uma boinha que uma vez por hora sai a sonda, faz a leitura, manda para o computador já interpreta, e os caras estão tão avançados que eles já conseguem até usar como fosse Big Data, né? Aham. E fazer intervenções. Então, digamos, eu tenho uma temperatura muito elevada, ele faz um controle hidráulico, aumenta o aporte de água no tanque de peixe e já melhora a temperatura. Então, isso é muito massa. Faz um tipo de resfriamento. Só que isso daí é caro pra caramba, e isso assim não existe ainda no Brasil, mas existem outras empresas aí que eu vou te nomear elas. Aham. O mais importante, a principal marca mundial das sondas é uma empresa chamada YSI. YSI. Ela faz as melhores sondas de oxigênio, tal, tem equipamentos de 1.000 a, a 80 mil reais. Nossa. Aham. Eu fiz bastante a parte acadêmica, né? Eu tenho mestrado na área também, então pude trabalhar. Eu sou formado pela Federal, fiz o mestrado na PUC.
E, cara, tinha equipamentos muito top na PUC. Muitos eram dessa marca YS da YSI, é especializado em qualidade da água. Aham. E a marca Hanna é muito boa também. Rana. Hanna. Anotei aqui para eu dar uma procurada Esses depois. são os equipamentos top mundial, eles têm algumas interfaces. Aí o pessoal começou há mais ou menos aí uns 5 anos a desenvolver essas sondas para piscicultura. Tem até hoje em dia uma marca lá que, digamos, ele tem os painéis de aeração, né? Então ele vê que abaixou o oxigênio e ele emite uma taxa. Isso é bom porque o cara economiza com energia elétrica, né? Horas Uhum. máquina, etc. Então, essa empresa se chama Tátil Fish. É Tátil uma, Fish. como que é o nome dessas coisas? A startup. Ah, aham. Ela é uma startup, mas o produto dela já existe. Entendi. Aí tem uma outra que apareceu esses tempos, puta, mas esse daí tá, os caras são meio estranhos. É, eles desenvolveram uma boia, que nem você falou, que chama Bactolac. Bactolac. Anotei É, também. daí eles querem atacar tudo, eles querem atacar a biotecnologia, utilizando biorremediadores na água, fazer o monitoramento, fazer a gestão. Então, não é uma coisa muito bacana, né? Mas eu vejo, cara, que uma interface, se ela tiver um custo bacana, né? Aham. Devem ter outras, eu não conheço todas, né? Mas essas já vai fazer você linkar. Você, além de ter essa interface na produção, onde eu mais atuo, cara, poderia também ter uma interface dessa, digamos, você fala, pô, o oxigênio é muito dissolvido. Na engorda, no peixe de corte, o oxigênio dissolvido é muito importante. Mas num lago ou num aquário, cara, não existe um produto brasileiro para isso. Entendi. Existe, se você quiser também anotar, deixa eu ver se eu consigo falar certo o nome aqui, só um pouquinho. Aquário. Tem um sensor de aquário que vou jogar no Google ali para você. Então, tem várias pontos que você pode trabalhar, né? Então, fazer algo um pouco diferente de quem já faz no corte, na produção, ou esse mercado de aquário. O Aham. Brasil é um dos principais mercados de aquários e lagos, né? E o oxigênio não seria tão importante quanto é no. O turbidez, cara, no dia a dia da aquicultura, ela não tem relevância quase nenhuma, Hum, que é a coloração da água, a, a taxa de luz que entra, então isso é praticamente irrelevante. Mas uma coisa muito importante é a amônia. O que que é amônia. a amônia? A amônia é o resultado da excreção lá. O peixe fez um cocô, ele não faz um cocô, né? Ele excreta amônia. E toda vez que ele respira, ele solta amônia pelas brânquias. Hum, Então, a amônia seria, seria top, mas deve ser caro. bom, Ó, o Senai aqui, eu acho que ele faz amônia, esse miserável também. Esses gringos são foda, né? é. Amônia eu não tinha pesquisado realmente. A amônia é Vou muito procurar. importante para nós. E também tem um outro que é um cara que daí seria um pulo do gato para galera que mais gasta de aquário marinho e piscinas marinhas, é um parâmetro que chama alcalinidade dureza, Alcalinidade. que tem a ver com a quantidade de sais e carbonatos na água. Hum, Então, isso é bem importante, porque se o coral não tiver isso daí, o coral, principalmente, ele não desenvolve, o camarão não faz a casquinha, tem a galera que tem os caramujinhos, o polvo fica com a água muito instável. Então, você achou que você ia falar comigo, eu ia te dar alguma solução, mas eu vim trazer mais problemas para não, você, mas né? é perfeito assim.
que a gente precisa entender realmente se o que a gente está fazendo, né, tem importância, tem alguma relevância, né? Tem Ou importância se. se uma hora vocês passarem, decidimos fazer um piloto ou um startup. Existem parceiros nossos, produtores, onde dá para a gente colocar alguma sonda, alguma coisa assim também. Legal. É, Eu, né, como falei para você, me formei pela Federal, sempre continuei junto com parcerias com o professor. Se uma hora vocês quiserem também, querem publicar um artigo, com certeza o professor teria interesse de colocar também um sensor desses no laboratório dele, fazer uma parceria. É lá no curso de Engenharia de Aquicultura, Hum, lá no Centro de Estudos do Mar. legal. E atualmente esses dados eles são coletados como? Tipo, eles são coletados de alguma forma ou Olha, cara, quando eu comecei lá, o negócio que era coletado no Excel, então se ia a campo, coletava, fazia os reagentes, coletava, anotava no papel e depois tinha que jogar no computador. E você mesmo tabular. Hoje em dia existem softwares que fazem essa parte. Inclusive, esse Bactolac, a proposta dele é cruzar dados de qualidade de água com dados zootécnicos, mas não sei se está muito bacana. Daí tem dois softwares que são muito bons, que são de gestão. Não sei como se está integrado com qualidade da água. Um deles é o Aquabit, Aquabit? de Aham, bit de dado, né? tá. E o outro é o Meu Pescado. Meu pescado. Eles são softwares gratuitos ou pagos? Daí, de acordo com a produção, Ou eles têm tipo um modo gratuito e um. tem Ah, tá. módulo, ou você fica 30 dias ali e tal, Tá. mas sei lá, né? As grandes empresas, elas têm os seus próprios módulos de gestão, tipo essas cooperativas do Desenvolvem peixe o próprio, né? Cevale, Copacol, né? Aham. É, entendi. É, e para visualização desses dados, eles seriam mais interessantes realmente, por exemplo, se eu fizesse um aplicativo, ele seria mais útil do que um painel assim como esse site aqui? A Ou. gente tem que ter duas versões. Então, você tem que pensar, por exemplo, você vai fazer um software para uma padaria, por exemplo, né? Uhum, Então, o software que eu uso lá, que a guria do pão passa, a telinha dela é uma, a telinha lá do caixa é outra, e a tela, o módulo do proprietário é outro. uhum, Então, o que nós temos que pensar? Eu tenho que ter um módulo para o técnico completo, que ele possa acessar várias coisas mais detalhadas no computador, e um, e um módulo no celular, onde eu possa inserir, ou os dados possam ser coletados por essa boia, ou que eu possa inserir eles à mão, às vezes, também, né? uhum. E seria interessante ter um histórico assim, que nem esse que eu fiz aqui, ó. Ele tem, por exemplo, o de hoje. Eu não programei aqui ainda a semana e o mês, porque o nosso dispositivo ele não está completamente pronto ainda, né? Então esses dados aqui eles Uhum. são exemplos, né? Mas ele teria uma visualização em gráfico aqui da semana e do mês também. Eu acho Seria que interessante isso? tem que ter isso daí pelo dia, semana, mês e anual, né? Então, ele colocar um banco de dados, às vezes ele também poder, digamos, ele comprou uma bomba para renovação de água e ele vai colocar nesse ciclo. O ciclo é o tempo de produção de um ano, certo? Aham. Então, por exemplo, ele instalou uma bomba para melhorar a hidrodinâmica da água.
ele pode daí comparar, opa, quando eu instalei a bomba esse ano, nesse ciclo, eu comparo com o ciclo do ano passado. Então, ter essa maneira de histórico, consolidação dos dados, né? Uhum, Isso é essencial. perfeito. Então, coloquei aqui também. Então, preferencialmente seria um painel para visualização, um painel ali pelo celular para poder inserir os dados e tal. Um, Uma parte muito importante também é colocar os limites de referência. Então, digamos, isso. o seu Zé, ele comprou 5 boias para cada um dos nossos tanques, né? Daí colocamos cada boinha, tá fazendo monitoramento. Poxa, deu um BO lá, o pH que sempre estava entre 7 e 7,4, ele abruptamente passou de 8,5. De acordo com a espécie, se subir muito o pH, ela morre. Então, digamos, que nem fosse uma coisa daquela linha cardíaca nessa tua linha aqui. Então, eu Uhum, sei que tem um limite, né, um valor de referência do peixe. Se ele tiver a onda naquela linha positiva ou negativa, tá beleza, mas se extrapolar, o sistema pode gerar um alarme. entendi. Então, como se eu colocasse uma linha fixa aqui assim, para É, ele. isso. Entendi. Chamam valores de referência para a espécie. E esses valores, eles têm tipo um valor fixo, tipo, ah, eu estou produzindo só esse tipo de peixe aqui. É, Daí então, ele teria um. isso poderia ser um diferencial. Isso os outros programas não têm muito. Daí, digamos, olha, ele vai iniciar qual espécie você vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar a tilápia. A tilápia, daí ele já vai ter uma base de dados dos valores da tilápia. Vou Hum, trabalhar a truta. A truta é um peixe diferente, é um peixe lá de corredeiras, entende? Vou trabalhar lá nos marinhos, por exemplo. Então, daí você cria uma base de dados de acordo com as espécies que o teu cliente pode escolher. uhum, Isso pode ser um pulo do gato. entendi, entendi. Beleza. Deixa eu ver aqui o que mais eu tenho para te perguntar. Ahn, Bom, acho que era isso a princípio, né? A gente vai desenvolver mais esse projeto e tendo, né, um produto real, eu posso apresentar para vocês, né, para de repente a gente colocar em teste, né? Eu tenho interesse, né, em fazer isso daí, como eu falei para você, nossa empresa presta consultoria, então pode ser uma solução para colocar em alguns clientes e alguns projetos. E, e é isso aí, né, cara? Que a gente puder desenvolver e trabalhar, a gente é parceiro. Beleza. Outra coisa, o que eu estava pensando em desenvolver para isso era um sistema que ele se conectasse pelo Wi-Fi ou por um módulo 4G. Será que seria interessante isso? Tipo, Ele tem que ter conectividade. Então, eu imagino que, antigamente, se você chegasse lá na propriedade rural, cara, você não era pior do que hoje em dia. Hoje em dia, se você vai no meio do mato ali, você fica sem sinal, que é onde eu estava, né? Uhum, Mas, de maneira geral, 97% tem Wi-Fi. tá. Só Mas que muitas vezes esse local tá sem cobertura de rede, né? Então não sei como funcionaria isso. Talvez ele tivesse que, digamos, rotear. ter uma rede local. Ele chega com o celular, eu exporto esse pacote com os dados para o meu celular. E quando eu chego em casa, eu exporto. Nem sei se existe isso, né? Até existe, mas acho que perde um pouco da praticidade, né? De ter os dados em tempo real, por exemplo. Assim,
Tem uma coisa bem bacana aqui, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, Catfish, só um pouquinho. Que eles trabalham com esse. Daria para fazer um sistema de rádio, talvez. Eu vou te mandar aqui só um pouco. Esses eles têm um alarme para falta de luz. E esse alarme deles é bem bacana que ele é por chip. Aham. Daí, tipo, você pode ter o cara fazer ou por chip, que seria o melhor dos mundos, mas tem lugar que é tão remoto que não vai funcionar o chip. É, esse por chip eu tinha pensado até, só que onde não pega sinal de celular, daí ele não vai funcionar também, né? É, o ideal seria o cara botou um sistema desse, ele ir lá e colocar um roteador lá É, perto, né? poderia ser. Eu Ou acho que seria isso, o mais barato, na verdade, também. é. Ah, os dados de clima, eles seriam interessantes? Porque aqui eu coloquei essa aba aqui que mede nível de luz, precipitação, umidade do ar, só que eu não sei se ela seria útil. Isso daí, como posso dizer para você, tem um sensor externo daí. Isso, teria um Tem tipo uma sensor do casinha, lado dele. uma caixinha externa e um dentro da água. Isso, Tá. Então, o nível de luz é importante por causa do tal do plâncton. Não sei se já ouviu falar desse plâncton aí. nunca ouvi, O não. plâncton são uns micro-organismos que vivem na água, né? Que são as microalgas. Então, a incidência de lux é muito bacana para eu saber quanto está essa produtividade. A precipitação, ela altera bem a qualidade da água, é importante. Cara, a umidade eu acho que não cabe, eu acho. Beleza. E o que seria bacana é um alerta para eventos extremos, digamos, vou passar mais de 5 dias, 4 dias de sol, ou a chuva, por exemplo, dia nublado, às vezes eu tenho que ligar o aerador. Então, isso daí seria bacana ter, ou granizo, isso daí também é importante. Uhum. Seria interessante se isso aqui tivesse ligado, por exemplo, a um sistema automático, por exemplo, a água está com uma temperatura mais elevada, ele faz esse resfriamento sozinho ali com algum outro maquinário e você recebe, por exemplo, só um alerta. A água estava No tantos aquário graus. tem. No aquário, então, esses bichos lá de coral, essas coisas aradas, cara, isso daí é um mercado milionário e pequenas alterações nessa tua curva, eles podem morrer. Então, digamos, hoje estava friozinho de manhã, está em Curitiba. Aham, isso. Agora tem um solzinho, então tem uns aquários desses que tem o sensor e daí na hora que começa a esquentar, ele tem um termostato que vai ligar que é um aquecedor, né? Ou um chiller, que é um equipamento tipo de piscina que resfria o aquário. Então, isso existe, só que para promover intervenções, esse sistema, creio como técnico, né, tem que estar muito maduro e com uma base de dados. Uhum. Que nem o oxigênio dissolvido, né? Dentro daqueles valores de referência, opa, baixou de 3, ligar sozinho, que nem uma sonda que já existe. Isso é ótimo. É Uhum. automação, né? É, entendi. Bom, as minhas perguntas aqui acabaram. Assim, foi tudo aqui. Agora tem muito trabalho pela frente. Claro, mas é isso aí. Eu agradeço aí pela oportunidade de da gente conversar isso para o
o nosso trabalho, né? Nós fazemos aqui parte da associação, dos profissionais, trabalhamos com o CREA, então, precisando aí, conta conosco, precisar botar a ideia em campo, vamos auxiliar vocês também, aproximar de alguém na universidade, tá? Perfeito. Eu que agradeço o tempo aí, a disponibilidade de vocês, que foi difícil encontrar. É uma área bem específica. Eu sou da primeira turma da Federal, cara, então tudo foi uma desbravação, né? Mas estamos aí para ajudar vocês aí, teus colegas. É difícil a gente achar alguma coisa, muitas vezes na universidade, que a gente possa realmente incubar e virar uma ideia, uma coisa bacana. A- Hoje eu digo, se você criar um sistema que tenha uma IA que possa intervir nos valores de referência pelas espécies, dá para ganhar bastante dinheiro e nossa empresa é parceira, ganhar dinheiro é com a gente mesmo. É sempre bom, né? É isso aí. Mas é isso então. Muito obrigado aí pela disponibilidade, tudo, pelas respostas. Pode ter Tá certeza que você. tranquilo. Qualquer coisa é só me chamar aí também, tá bom? Beleza. Um Valeu. abraço, boa tarde. Tchau, Você tchau. também. Tchau, tchau.